que Deus ontem falou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Esse capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos perdidos e achados, né? Esse capítulo 15 vai retratar 3 situações, né? 3 perdidos e 3 achados. Vai falar sobre a ovelha perdida, né? Em que o bom pastor saiu a procurá-la e a encontrou. Esse texto vai falar sobre a moeda perdida, a mulher que perdeu a moeda ou a dracma perdida. E esse texto também vai falar sobre a parábola do filho perdido, o filho pródigo, que voltou, se arrependeu e o pai lhe recebeu com uma festa. E o resumo desses 3 perdidos e achados é que a grande festa no céu, quando um pecador se arrepende. E eu já quero compartilhar com você que está aí pedindo uma palavra, pedindo um versículo. Esses 3 versículos, versículos 8, 9 e 10, do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eu quero, nessa oportunidade, apenas frisar os versículos 8 e 9. Eu quero isolar os versículos 8 e 9. Vou deixar um pouquinho de lado o versículo de número 10, porque eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito simples, mas muito necessário. E o que é, irmã Jaqueline? É que, observe aqui nesse texto, que o primeiro perdido dessa parábola é uma ovelha, né? E ela vai para longe do aprisco. Ela sai de perto das 99 ovelhas. E é por isso que o pastor vai buscar essa uma que se perdeu. O último perdido e achado dessa parábola é o filho pródigo, que também não está em casa. Ele vai para terras longínquas, para terras distantes, e depois das experiências amargas e traumáticas que ele tem, ele se arrepende, decide voltar, pede perdão ao pai, e ele é bem recebido por isso. Mas eu quero chamar a sua atenção porque no segundo perdido e achado dessa parábola, que é o caso da mulher que perdeu a dracma, né? O texto é claro quando vai dizer que essa mulher perdeu a dracma dentro de casa. Você já parou para observar isso? As 2 situações em que outras coisas são perdidas, como a ovelha e o filho pródigo que se afasta, está do lado de fora. Porém, essa mulher perde uma moeda, a sua dracma, dentro de casa. Não é do lado de fora, é dentro de casa. E eu preciso observar para você que naquela época as pessoas não faziam comércio, as pessoas não negociavam com dinheiro em espécie, o dinheiro que a gente conhece hoje. Não era cédulas, não eram moedas, propriamente dizendo. Mas as pessoas negociavam com coisas, e uma dessas coisas era uma dracma. A dracma, ela fazia até parte da economia da família, né? Ela podia ser parte do dinheiro que a família tinha de reserva. Uma mulher podia ganhar de dote quando ela se comprometia para se casar. E também a dracma fazia parte de um ornamento, ou seja, de um conjunto de 10. Às vezes as mulheres, como dote, elas ganhavam um colar, uma espécie de colar, e nesse colar haviam 10 moedas. E entre essas 10 moedas, essa mulher perdeu uma dracma. Ou seja, perder aquela moeda era sinal de que ela
talvez fosse relaxada, talvez fosse desleixada, talvez o muito movimentar dela com esse colar para um lado e para o outro fez com que ele se desgastasse, soltasse do cordão. Mas a verdade é que sem essa uma dracma, as outras 9 não fariam sentidos. Por quê? Porque a sua joia, né, o seu ornamento ficaria incompleto, e é muito ruim você usar uma coisa que é perceptível que está faltando algo. Ou então aquela mulher perdeu parte da economia da família, porque a dracma tinha um certo valor para se comercializar ou se trocar por outra coisa. Então perder uma dracma era símbolo de tristeza, de angústia para aquela mulher. E é por isso que o texto vai dizer que depois que ela perde, ela vai varrer a casa, ela vai procurar, numa outra versão vai dizer que ela vai procurar diligentemente, ou seja, com cuidado, com insistência. Significa dizer que se ela varresse uma vez e não encontrasse, ela ia varrer pela segunda vez, ia varrer pela terceira, ia varrer pela quarta, até encontrá-la. E isso era tão importante para ela que quando ela encontra, ela reúne as suas vizinhas, as suas amigas e dá uma grande festa. E diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha dracma que havia se perdido. Ela havia achado algo de valor. E já aplicando essa palavra no nosso coração, é que muitas vezes a gente perde coisas de valores e nós estamos dentro de casa. Às vezes nós perdemos coisas valiosas e não perdemos lá fora, nós perdemos dentro de casa. E quando eu falo de casa, eu não falo só do seu lar, da sua habitação, da sua moradia. Eu posso também simbolizar aqui essa casa como igreja. Muitas vezes estamos dentro da igreja, que também é uma espécie de casa para nós, e nós perdemos alguns valores dentro da igreja. Muitas vezes não saímos de casa como o filho pródigo, não nos afastamos do aprisco como a ovelha, estamos em casa, estamos no meio do rebanho, estamos com a nossa família, mas nós perdemos coisas valiosas. E eu não sei se por desgaste, eu não sei se por relaxamento, eu não sei se por falta de vigilância, o que eu sei é que às vezes a gente perde. E eu quero falar para você que perdeu algo valioso. Quem sabe a dracma que você perdeu foi a comunhão com a sua família. Quem sabe a dracma que você perdeu foi o bom relacionamento com o seu cônjuge. Quem sabe a dracma que você perdeu refere-se a valores espirituais. Você já não canta como cantava antes, você já não prega como pregava antes, você já não desenvolve os talentos que Deus te deu como fazia antes. Mas eu quero sobre esta palavra chamar você à responsabilidade. Eu quero sobre essa palavra chamar você a estar atento, a reparar, a procurar o que você perdeu. E eu vou te dar um conselho conforme o que essa mulher fez. Sabe como é que você pode achar os valores que você perdeu, as coisas valiosas que você perdeu na vida, quer sejam os relacionamentos, quer sejam coisas materiais, quer sejam coisas espirituais? Sabe como é que você resgata isso? Você pode começar varrendo a casa. Você pode começar limpando a sujeira. Você pode começar colocando a casa em ordem. Você pode começar arrumando tudo que está fora do lugar, organizando sua mente, organizando suas ideias, os seus pensamentos, organizando as suas atitudes, organizando a sua vida para que você possa encontrar o que você perdeu de valor. Aleluia! Observe que os historiadores vão dizer que a casa dessa mulher era uma casa onde o chão era de barro. E você sabe que onde tem barro tem poeira. Então para aquela mulher devia estar sendo difícil encontrar aquela dracma, porque havia muita poeira, o barro, não é muito fácil achar alguma coisa numa casa de barro. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu já morei numa casa que o piso era de barro. E quando você varre, principalmente quando a gente varre com aquelas vassouras próprias para varrer o barro, aquelas vassourinhas que tem um matinho,
ou aquilo que a gente chama de ciscador. Eu usei muito quando era criança. Na minha casa tinha um quarteirão, tinha um 8 de terra, e eu usava muito ciscador. E quando você usa aquilo, a poeira levanta, a poeira levanta. E tem gente que não gosta de poeira, tem gente que até joga uma águazinha para a poeira baixar. Não é isso? Preste atenção no que Deus está falando com você. Porque aonde tem poeira não dá para se encontrar a dracma. E muitas vezes a pessoa não quer procurar, porque procurar significa levantar poeira. Mas olha o que Deus está falando com você. Às vezes é necessário a poeira subir. Às vezes é necessário você deixar a poeira incomodar. Às vezes é necessário o pó se levantar, mesmo que traga algum constrangimento, algum transtorno, mesmo que traga vergonha. Mas é necessário que a poeira se levante para que você encontre o que você perdeu de valor. Oh, aleluia! Eu não sei se o que você perdeu foi sua comunhão com Deus, foi a comunhão com a sua família. Eu não sei se foram dons espirituais. Eu não sei o que é que está enterrado entre a poeira. Mas eu quero te dizer algo. Aonde a poeira a gente não enxerga bem. Aonde a poeira a gente não consegue visualizar corretamente as coisas. Aonde tem poeira a gente não consegue ver o brilho e o valor das coisas preciosas. Imagine a dracma enterrada na areia, enterrada no barro, por baixo da poeira. Mas o Senhor está falando com você nessa tarde, está dizendo: varre a casa, varre a casa, varre a casa, varre a casa. Oh, aleluia! Começa a colocar as coisas no lugar. Começa a varrer a casa, que você vai encontrar o que você perdeu de valor. Que você vai resgatar as coisas preciosas na sua vida. Eu não sei o que foi que você perdeu. Talvez a sua dracma seja uma porta de emprego. Talvez a sua dracma seja a saúde. Talvez a sua dracma seja os relacionamentos. Eu não sei o que foi que você perdeu, coisas financeiras, bens materiais, mas a verdade é, se você limpar a casa, aleluia. Mas irmã, eu tenho uma alergia à poeira. Isso é uma linguagem espiritual. Eu tenho uma alergia enorme à poeira. Não tem problema. Enfrenta a alergia, deixa a poeira subir. Mas o mais interessante é você encontrar o que você perdeu de valor. Oh, aleluia. Tem gente que tem medo de deixar a poeira subir, né? Tem gente que tem medo de a poeira levantar, porque quando a poeira sai, as coisas ficam claras e nítidas. Deixa eu lhe dizer algo pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começar a varrer, que a poeira levantar, Lamara Suri de Canturahai. Quando você começar a varrer, que a poeira levantar, sabe o que vai acontecer? A verdade vai aparecer. Você que está aí meio confuso, sem saber se é ou se não é. Você que está aí meio confuso, sem saber qual é a verdade dos fatos. Sabe por que você não está começando? Sabe por que você não está conseguindo ver? Porque você está com a casa empoeirada, com a casa suja. Mas quando você começar a varrer, quando você começar a limpar, a verdade, a nitidez e a clareza das coisas vão aparecer para você. Tome posse dessa palavra. Não se conforme com a dracma que você perdeu, mas se levante hoje mesmo e vá colocar a sua... É o Espírito Santo que diz a você: se levante hoje mesmo, coloque a sua casa em ordem, comece a varrer a sujeira, a poeira, o lixo, porque a verdade vai aparecer e a dracma você vai encontrar.